Esse é o nosso primeiro painel. Práticas ESG, implementação e vantagens competitivas. A gente fala muito, sustentabilidade, o pessoal pensa em meio ambiente. Mas eu não vou fazer, eu pago uma ONG, a ONG faz por mim, eu planto uma árvore aqui, tá bom, e não é bem assim que funciona. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar os nossos pré-elecionistas, o Fábio Ferreira, diretor executivo do Jeito Caseiro, Indústria de Panificação Congelada, para subir ao palco. Uma salva de palmas. E gostaria de convidar também o João Vitor Souza, coordenador de Gestão de Tecnologias Ambientais da FIENG. Uma salva de palmas. FIENG e Senai veio com um time robusto hoje aqui. Eles chegaram com 6, 7 aqui, o time veio bravo. Não está tendo transmissão. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Acho que é um tema muito importante. É muito bom ver a plateia cheia. Nós tivemos 9 dias, nós decidimos fazer o evento há 9 dias atrás, tivemos um feriadão no meio, então a divulgação foi praticamente 4 ou 5 dias. Então é muito bom ver todos vocês, mas principalmente receber aqui as empresas, os nossos parceiros, instituições, para que possam falar com vocês sobre esses temas tão importantes. E eu vou iniciar então, passando a palavra para o Fábio, que vai se apresentar, vai apresentar a empresa, o projeto, e aí depois, só para que a gente entenda, tá, gente? Cada prelecionista tem 12 minutos. Difícil, né? 12 minutos, enxuto. Aqui do lado vai ter uma plaquinha, 2 minutos faltando. 1 minuto faltando. A gente possa, depois da fala deles, abrir aí 20 minutos de interação. Vai passar uma prancheta aí, vocês podem fazer perguntas e a gente vai conversando aqui e vai debatendo. Tá bom? Fábio, muito bem-vindo. Fique à vontade, o palco é seu. Boa tarde. Boa tarde, Lavras. Boa tarde, Ufla. Paulo, obrigado pelo convite, em nome do time do Jeito Caseiro. Queria agradecer pelo convite, agradecer também a prefeita Jussara. Para mim é um prazer grande estar aqui na nossa cidade, em Lavras, enquanto o pessoal vai agitando aí o slide. Eu que não sou lavrense de nascimento, mas sou por escolha, viu, prefeita? Escolhi Lavras para morar junto com a família há cerca de 3 anos, em função da nossa empresa, em função do Jeito Caseiro. É um motivo de satisfação muito grande para a nossa empresa ser uma das escolhidas, viu, Paulo? Para poder estar aqui com a ousadia de ser um pouco case nessa prática ESG, que a gente explica já o que é, para quem não sabe, onde recentemente a gente começou. Para comentar um pouquinho e aproveitar aqui a oportunidade, falar um pouco do Jeito Caseiro aqui na nossa cidade. A gente é uma tradicional indústria de panificação e confeitaria congelada. A gente tem 37 anos, começamos com uma tradicional quitanda mineira, né? Fundados e idealizados pela dona Lucila, que é a mãe de um dos sócios hoje, que é o Antônio Júnior. E crescemos, nos desenvolvemos e viramos uma indústria de panificação e confeitaria congelada, como eu falei, de Lavras hoje. A gente vai para todo o Brasil. Nosso negócio é pão congelado, nosso negócio é farinha. Daqui a gente parte para o Brasil inteiro representando a nossa cidade, abastecendo supermercados e lojas de conveniência com planificação. Esse é o nosso negócio. Passa, por favor, que o slide já está no ponto. Cadê o nosso backstage aí? Senão a gente conta piada, faz alguma coisa. Sou bom de piada, não, a gente arruma aqui, ué. Pode voltar por favor? E aí eu vou dando um sinal aí para passar. Bom, então, muito prazer, como eu falei, faço questão de deixar meus contatos aí, meu e-mail corporativo, as nossas redes sociais, para que a gente possa aqui, após o evento, sei que tem uma parte de perguntas, uma interação, mas se surgir alguma dúvida, né, me sigam lá nas redes sociais e também não deixem de seguir o Jeito Caseiro. O Jeito Caseiro eu acabei me colocando, que é mais fácil, Jeito Caseiro, tanto no LinkedIn, no Instagram. A gente está sempre movimentando lá com alguma pauta relevante nas nossas redes sociais. Pode passar, por favor. Bom, então também como o Paulo trouxe esse nivelamento do plano de governo e como ele tem liderado a Secretaria de Desenvolvimento, né, nessa jornada, nesse belo trabalho, o ESG vem daí também, né? Então eu trago uma lente agora um pouco do que é, né, esse terminho ESG, que é em inglês e da onde que ele vem, né? Na realidade, ele é inspirado no Pacto Global das Nações Unidas, né? São 10 mandamentos, podemos colocar assim,
ou 10 propósitos, né, que figuram aí em todas as esferas da sociedade, seja social, economia, preservação, né, e de certa forma rege aí e gerencia os negócios. Pode passar, por favor? Ele tem uma inspiração também nos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que são 17 objetivos que também, né, vida terrestre, vida na água, energia limpa, indústria e inovação, infraestrutura, redução das desigualdades, são frentes de trabalho, frentes de desenvolvimentos globais que inspiram, de certa forma, essa pauta ESG que a gente tem escutado aí no mundo corporativo. Avança mais um, por favor. Então, o ESG, essas siglas em inglês que significa ambiental, social e governança, nada mais é do que, chegando no mundo das empresas, no mundo dos negócios, no modelo de gestão das cidades também, da vida pública também, por que não, esse pacto global das Nações Unidas e os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU também. Então, isso começa a figurar. É um tema relativamente jovem, ele é de 2004, se eu não me engano, onde algum chanceler ou presidente da ONU, não me recordo agora, reúne das 50 maiores empresas, os CEOs, né, numa conferência global e traz essa reflexão, lança oficialmente o tema, que na realidade ele já figura no mundo, né, de certa forma, há bons anos, mas ainda desconectado. E isso vem permeando aí, né, que bom que vem permeando no mundo da gestão, no mundo empresarial, no mundo empreendedor também, já há alguns anos. Pode passar? E aí, a gente, provocado pelas nossas lideranças, pelos nossos sócios, pela nossa governança também do jeito caseiro, o que a nossa empresa hoje, de fato, faz em relação à sustentabilidade? Será que a gente faz muita coisa? Será que a gente não faz nada? A gente, do final do ano passado para cá, veio para, de fato, mergulhar nessa pauta ESG e conseguir entender e aprofundar um pouco mais esse tema. Pode avançar. Então, onde é que a gente está? Né? E aqui, como de certa forma, como case, trazendo para vocês aqui, abrindo os porões da nossa casa, os porões do dia a dia lá da nossa empresa, onde a gente está, né? Quais são as iniciativas. Então, no pilar ambiental, a gente tem uma estação de tratamento de esgoto, né? A gente tem Como é que a gente descarta o nosso resíduo no meio ambiente? A gente já tem isso dentro de casa. A gente já tem uma política de descarte de resíduos sólidos, isso já vigora, isso já caminha dentro da nossa empresa. A gente tem, de certa forma, uma preocupação, mas a gente vem descobrindo e vem aprendendo o quanto a gente pode ser melhor na emissão de poluentes. A gente vem implementando, desenvolvendo e aculturando o nosso time, falta medir a questão do consumo de água, e a gente já vem com fontes de energia, né, comprando energia no Mercado Livre, algo que a gente já vem fazendo. Então, observem que o ESG, apesar da sigla nova, eu garanto que na empresa de vocês aqui, quem já tem alguma dessas preocupações, né, já pegando carona aqui com o meu amigo da FIENG, já começou a jornada e nem sabe. Do ponto de vista social, obviamente, a gente segue com rigidez todas as questões trabalhistas, né? A gente já tem uma preocupação de diversidade e de inclusão, ainda sem um projeto tão bem estruturado, mas já é algo que o nosso RH se preocupa e também temos que começar a medir. A gente tem também uma interação com as comunidades e com a sociedade, importante aqui na nossa cidade. Algumas ações sociais também, com um programa bem estruturado, eu vou falar já. E a gente, de certa forma, tem a ética no relacionamento com toda a nossa cadeia, todos os nossos stakeholders. E do ponto de vista de governança, a gente já é uma empresa que tem um conceito consultivo, apesar da gente não ser uma empresa SA de capital aberto, a gente é uma empresa militar de dono, né, uma empresa familiar, a gente se orgulha muito dessa nossa história, dessa nossa jornada, mas a gente já tem as nossas políticas internas, vamos escrever agora o código de conduta, a gente já tem uma contabilidade, uma governança, né, e uma apuração de resultados do nosso ano, do nosso mês, trimestralmente, para recolher tributos, os impostos e reportar esse resultado para os sócios também.
E aí onde a gente quer explorar mais agora? A gente, né, melhorar o nosso tratamento de efluentes. A gente tem uma parceria de descarte de resíduos aqui na UFLA, que a gente precisa até renovar. A Chaque é um contato aqui que parece que mudou recentemente. A gente precisa renovar esse nosso convênio, reforçar as nossas práticas de direitos trabalhistas, né? Legislação no nosso país avança, está aí o legislativo representando, e a gente precisa estar super bem atualizado sempre. A gente tem um programa de incentivo à leitura para os nossos colaboradores, que a gente chama Nossa Estante, né? Uma coleção de livros lá disponível para o nosso time. Algumas doações para instituições aqui da nossa cidade, de produtos, para, de certa forma, patrocinar, né? O que tem cunho social. A gente tem um programa social que a gente vem estruturando ele vem ganhando força, que é o Pão Amigo, que é uma roda de conversa, é uma doação para instituições sociais, para a gente apoiar no desenvolvimento delas. A gente está de portas abertas para qualquer visita técnica, né, no que figure no nosso meio empresarial, para a gente trocar ideia, apresentar um pouco do jeito caseiro, falar do nosso negócio, falar um pouco do nosso dia a dia, e sempre, constantemente, uma conexão de apoio com as universidades, com a Unilabras, aqui com o pessoal da UFLA, fundamentalmente, SESC, Senai, Sebrae também, estamos com as portas abertas. 2 minutos é um desafio, então vamos lá. E a auditoria contábil, que a gente já tem há cerca de 3 anos, né? Estou com o time do Jeito Caseiro aqui também, que vai me apoiando, e demonstração de resultados, que a gente também já tem há bastante tempo. Pode passar. Pode passar também mais um, já deixa aí. E aí, para onde a gente vai? Né? Quais são as nossas oportunidades, imaginando que o ESG é uma jornada. Então, no ambiental, né? Água e energia limpa, economia circular, descarbonização, que está o pessoal aí representando, a gente precisa se conectar, a nossa mobilidade, a nossa logística, né? Quantas pernas de distribuição a gente vai ter, qual é o preço disso, qual é a emissão de poluentes disso, falar de agropecuária, falar com o agronegócio também, porque a gente compra insumos, a gente compra ovo, a gente compra trigo, compra farinha, então a gente precisa pensar na nossa cadeia. O tema sustentabilidade, né, natural, a gente precisa trazer para o dia a dia do negócio. O social, a gente dividir e compartilhar todas essas iniciativas com os nossos colaboradores, trazer isso também como um diferencial, e a gente vai falar dessa vantagem competitiva já para os nossos consumidores. Envolver toda a comunidade, então, assim que o Paulo nos chamou, a gente prontamente ajustou a agenda para atender o convite, estamos aqui, para que a gente tenha, né, e participe de negócios de impacto social de fato. Na nossa governança, avançar muito em compliance, né, falta ainda uma boa jornada, medir os nossos riscos e impactos, a nossa gestão sempre com transparência dentro das práticas que nos cabem, né, para a gestão empresarial, garantir a segurança, antifraude nos nossos processos e, de certa forma, envolver as pessoas também nesse pilar de governança. E o que a gente tem caminhado, então, né, nessas oportunidades? A gente já está implementando, né, já tem alguma coisa de coleta seletiva, compensação de embalagens, que eu falo já, idealizar um projeto de carbono neutro, que é uma próxima iniciativa que a gente vai trazer, energias renováveis, diversidade e inclusão, que é uma pauta que a gente cuida, né, mas a gente precisa estruturar ela, né, pensando em outras pautas também. Reforçar o nosso programa social e começar a ter um programa de voluntariado, né, que a gente ainda não tem. Organizar um pouco mais os nossos programas corporativos e internos, para que eles tenham sempre o mesmo padrão de governança e acesso de todo o time. A gente precisa melhorar internamente no nosso endo, tá? Escrever o nosso código de ética e política de consequências. Então, eu trouxe aqui onde a gente está e para onde a gente vai, e para isso a gente tem algumas fases e o que a gente está fazendo hoje dentro da nossa empresa. Pode passar? A gente já tem um programa de compensação de embalagens, que é o Eu Reciclo, um programa muito legal, onde você paga, né, para o Eu Reciclo, que é uma instituição, e ele, com essa remuneração, de acordo com a emissão de plástico e papelão que a gente tem, ele contrata empresas de reciclagem para reciclar exatamente aquele volume que o Jeito Caseiro
está colocando no mercado, seja de embalagem, primária, secundária, caixa de papelão e plástico, como eu falei. Então, é um programa de compensação. Não significa dizer, olha a colaboração aí, né, Paulo? Que seja diretamente a minha caixa de papelão e o meu plástico, mas eu comunico o quanto eu emito e ele compensa de acordo com os convênios. Então, a gente vende para o Rio de Janeiro, pode ser que eu estou compensando em São Paulo, mas se todas as empresas fizerem a sua parte, né, a gente compensaria do Brasil inteiro, uma iniciativa maravilhosa que a gente começou recente. A gente criou o nosso Comitê de Sustentabilidade, um time multidisciplinar, né? Não precisa ser direção, não precisa ser gerência, a gente tem que escutar um time mais diverso possível, de gênero, raça e crenças, para que a gente tenha essa diversidade na nossa discussão. E a gente recentemente fechou uma mentoria com a FIENG, que dispensa apresentações e comentários, e a FIENG sim tem dado um ritmo e tem trazido um aprendizado muito grande para o nosso dia a dia, do que é ESG, e a gente trabalhar junto nessa jornada. Já o João comenta aqui. Pode passar? A gente tem também, né, numa fase 2, como eu comentei com vocês, estruturando o nosso programa de voluntariado, escrever o nosso código de ética e conduta e implementar definitivamente, que a gente já está se organizando, a coleta seletiva. Pode passar? E aí tem um pouco de uma agenda de médio e longo prazo, imaginando que não é do dia para a noite, o Jeito Caseiro apenas começou, e tudo que cria cultura demanda um tempo, né? O ser humano não tem um botão para apertar, né? Ganhei a cultura e está tudo certo. A gente tem que ter esse comitê, esse nosso dia a dia, para que possa provocar a gente a ter uma agenda de longo prazo, que qual é, né? Trazer como uma pauta, né, de projetos na nossa reunião de conselho consultivo, a gente reportar como a gente está avançando, um acompanhamento de indicadores, né, na nossa reunião mensal, uma reunião quinzenal desse comitê de sustentabilidade, que já está formado e ela já acontece, iniciativas de investimento, né, algumas coisas demandam um budget, dependem de um orçamento, então isso fica de médio e longo prazo, mas isso precisa ser planejado, uma gestão que visa esse desenvolvimento, né? Alguma coisa depende de CAPEX, a gente, né, nenhuma máquina, nada se compra do dia para a noite, a gente precisa planejar. A gente comunicar, primeiro internamente, né? Eu acho que tem uma preocupação grande nossa e do nosso comitê de fazer o endo muito bem, para que eu crie essa cultura do ESG dentro de casa, para que o colaborador leve isso para dentro da casa dele e depois sim, com uma musculatura importante dentro de casa, a gente leva isso também e comunicar, por que não, para toda a sociedade, sempre no sentido de não se vender. Se acabar vendendo positivamente, ok, mas no sentido de inspirar empresas e a comunidade, né, a avançarem nesse caminho também. E a gente ter também o nosso relatório ESG, atuando com transparência, certificação e selos. Essa é a nossa agenda de médio e longo prazo. Pode passar. E aí, fechando da minha parte, né, na consultoria, na mentoria, aliás, com a FIENG, a gente explorou, estressou um pouco mais a palavra, o que é ser sustentável, né? E ser sustentável é produzir mais, com menos impacto, gerando lucro. Faz sentido para vocês? Obrigado, gente. Muito obrigado, Fábio. Bom, e aí a gente fica pensando, né? Cabe na minha empresa? Eu trabalho no automotivo há muito tempo. Cabe na minha empresa? Eu consigo fazer? Qual que é o caminho? Por onde eu começo? Fábio falou uma frase ali muito importante, né? Às vezes eu já estou nesse caminho e não estou nem percebendo. Então, esse é o desafio agora do pessoal da FIENG, de mostrar o caminho para aquelas empresas hoje da cidade que têm interesse em começar a desenvolver essas práticas em ESG. O caminho será apresentado agora pelo João Vitor. Boa tarde a todos. Tudo bem com todo mundo? Estou muito feliz de ter sido convidado. Foi realmente corrido, acabou que não era eu que era para estar aqui, mas eu vim para cá e eu acredito que nada acontece por acaso. Vou falar rapidamente sobre uma trajetória que eu estou traçando aí e por que eu fico mais feliz ainda com esse evento. Eu sou o João Vitor Souza, eu sou engenheiro ambiental por formação e sou especialista em sustentabilidade de cidades, edificações e produtos. Eu também sou mestre em ambiente construído e patrimônio sustentável e a minha dissertação é em cidades inteligentes e sustentabilidade, assim como o meu doutorado.
Então, que está em andamento aí. Então, eu vendo isso aqui na prática, está sendo uma validação de tudo que eu estudo desde 2016, mais ou menos, né? Então, estou muito feliz com esse evento. Parabéns para a cidade, para os gestores e para quem idealizou esse projeto. E eu acho que vocês estão no caminho assim, muito, muito, muito correto, porque não adianta falar de sustentabilidade, de inteligência, de tecnologia e esquecer do povo, né? A gente não pode falar de cidade inteligente e esquecer da cidade. Então, entra a cultura, entra a educação, entra tudo isso que vocês citaram aqui. Fico feliz também que o Fábio falou antes, ele estava meio sem saber quem fala primeiro, mas foi muito bom a sua fala, parabéns também, porque eu posso ir direto ao ponto, né? Então, acho que o termo ESG já foi muito bem esclarecido, e aí eu posso fazer do jeito que eu gosto, já tocar direto na ferida. Eu vim aqui para quebrar alguns paradigmas também. O primeiro deles é que ESG é só para grande empresa. Tenho certeza que alguém aqui pensou nisso. Falou, olha, isso aí que o Fábio está falando, que o pessoal está falando, é coisa de tecnologia, precisa de muito investimento, precisa de, enfim, né, de foguete. Não é, gente, não é. A gente da FIENG, a gente trabalha especialmente para micro a média empresa. Porque as grandes não precisam da gente. A gente está lá, se precisar. Nós somos signatários do Pacto Global também, conforme o Fábio citou, e as empresas que formam o nosso conselho estratégico, que são aí Vale, Ângulo, Arcelor, né, vocês conhecem as grandes empresas de Minas, todas também são signatárias do Pacto. Então elas já têm um norte, elas já têm uma direção. A FIENG está ali só como um apoio. Agora, principalmente as empresas de médio a micro porte precisam da nossa ajuda. E aí me deram um desafio um pouco difícil, que é mostrar o caminho. E aí eu sinto informar que não existe um caminho para o ESG, né? Muita gente bate lá na porta da FIENG e fala, me dá um selo aí, um certificado, que a minha empresa tem ESG. Não existe. Não existe uma metodologia mundialmente disseminada, não é uma ISO, não é nada que você pode seguir um passo a passo. Nós estamos todos aprendendo juntos. E aí, antes de passar aqui rapidinho também o que a FIENG pode fazer por vocês, mas pegando um pouco carona do que o Fábio falou, eu acho que ele foi muito assertivo na fala dele. Primeiro, por mostrar para vocês que é possível. Eles não são uma empresa de 10 mil, 20 mil funcionários, né? Eu troquei uma ideia com o Fábio ali. Eles têm 350 mais ou menos funcionários, entre flutuantes e não flutuantes, ou seja, é real. Eles não são uma empresa de tecnologia, são uma empresa de alimento, ou seja, é o básico para a gente sobreviver. E eles estão nesse caminho. E o mais legal é que o Fábio mostrou que eles não chegaram lá ainda. Tipo assim, olha, isso é o que eu quero, isso é o que eu tenho, né? E a própria FIENG, que é uma empresa de 7 mil funcionários, nós temos 171 unidades senais espalhadas pelo Estado, a gente não chegou lá ainda. A gente está no nosso caminho. A gente tem o nosso comitê de sustentabilidade, a gente tem os nossos planos de ação, a gente tem os nossos indicadores, os nossos KPIs. E, gente, imagina eu falar de ESG para fora e o desafio que eu não tenho de manter 171 unidades SENAI com licença ambiental válida, com outorga de uso da água, porque a gente está no escrutínio da sociedade também, né? Então, bom, dito tudo isso, eu vou falar um pouquinho sobre os pilares que eu vim trazer. Não estou aqui falando só pelo meio ambiente. Atualmente eu sou coordenador da área de gestão e tecnologias ambientais, que é uma área que está dentro da superintendência de negócios da FIENG. E aí, né? O que tem a ver isso aí? Tem a ver que a gente entendeu que meio ambiente não é só o básico. Ele é primeiro o básico. Então, primeiro a gente fala de licença ambiental, mas ele também é oportunidade de negócio. E o ESG, por que ele é o grande diferencial da sustentabilidade? Ele não é uma ideologia, ele não é uma utopia, ele é voltado para os empresários. Tanto que quando o Fábio falou que a ONU fez a provocação ali para os 50 CEOs, eles eram todos de instituições financeiras. Então, daí surgiu o ESG, ele surgiu no mercado financeiro. Depois ele se aplicou para as empresas de outros segmentos e agora ele está chegando na sociedade. Então, um grande desafio para as cidades também entenderem como se encaixar dentro desse termo. Bom, e aí estou aqui representando a área de governança e de responsabilidade social também da FIENG. Então, essa consultoria, essa mentoria que a gente presta, ela é uma junção das 3 áreas, né, porque é um tema bem transversal mesmo. Bom, pode passar por gentileza. Então, pode fazer a mandala toda, por favor.
Então, aí, falando um pouquinho sobre meio ambiente, sociedade e governança, né? Começando pelo E, que é o meio ambiente, o environmental. A FIENG tem um programa para os empresários na parte de meio ambiente, né? De gestão de tecnologias ambientais. A gente tem algumas parcerias aqui, a gente está chegando agora em Lavras, né? Começando com alguns parceiros. A Jeito Caseiro é um deles, mas a gente também tem parceria com a Viverte, não sei se vocês estão aí, e com a Vida Veg também. Eu acho que coincidiu deles estarem em BH e a gente aqui. Mas pode ir passando até completar, Mandala, por gentileza. Por que trabalhar o meio ambiente? Né? Por que começar pelo meio ambiente? Eu ia até quebrar um outro paradigma aqui, de que a gente tem que seguir a ordem das letrinhas aí. Meio ambiente hoje, graças a Deus, a gente virou a página, né? A gente foi negligenciado por muitos anos. E agora, quando fala sustentabilidade, a gente pensa em meio ambiente, mercado de carbono, descarbonização, e que bom que isso acontece. Mas eu queria chamar a atenção também que algumas empresas têm invertido um pouco a ordem do ESG e têm chegado com a governança primeiro. Então, aí, prefeituras que estão nos ouvindo aí, que estão participando, a governança é o centro do ESG. Então, se eu tenho processos bem organizados e uma governança aderente, eu consigo criar multiplicadores dos pilares socioambientais e espalhar essa política dentro e fora. E aí o Fábio também trouxe um pouco dos stakeholders que eles trabalham aqui. Então eu tenho que ter mapeado os meus stakeholders e como conversar com cada um deles. Senão o negócio não anda. Bom, então a gente trabalha com a parte de gestão ambiental, 4 grandes pilares. Controle e gestão ambiental, que é dentro do básico. Então, uma outra coisa que o Fábio falou que faz muito sentido, gente. Eu não vou chegar numa empresa de médio porte falando de mercado de comprar crédito de carbono, vender crédito de carbono, se ela não tiver o básico. Então, a gente entra na parte de controle para estruturar um sistema de gestão ambiental. O que é um sistema de gestão ambiental de uma empresa? É o beabá, o que ela faz no dia a dia. É o tratamento do efluente dela, é a gestão de resíduos, é o cumprimento das condicionantes. Vocês sabiam que atrás da licença tem as condicionantes ambientais? Vocês sabiam disso? Não. Você só olhar na frente e colocar na gaveta. Ah, tá. Tem muita gente fazendo assim. Que bom. Porque não é só pegar a licença e pôr debaixo do braço, não. Aquelas condicionantes ali podem te trazer muita dor de cabeça. E os empresários sabem disso. Então, a gente estrutura o sistema de gestão ambiental. Uma segunda etapa seriam as capacitações. Então, todos os tipos de capacitação na área ambiental, a gente também pode oferecer e pode apoiar vocês. Né? Tem o Senai, que é referência em capacitação. E a gente traz essa parceria, nós que somos da sede, né, lá de Belo Horizonte, a gente vem com a equipe especializada, mas a galera tem um know-how também de como disseminar isso aí. Temos também a parte de controle e otimização da produção. Então, essa etapa é focada no processo produtivo, e aí a gente trabalha com projetos de ecoeficiência voltado para a Lean Manufacturing, eficiência hídrica, o que a gente está chamando de valorização de resíduos. Então, a gente não fala mais em gestão de resíduos sólidos, né? Onde que é a placa? Ah, tá. Só porque eu falo muito, viu? A gente fala de valorização de resíduos. O que é isso? A produção mais limpa, né? Eu tenho aqui até pregado no meu crachá o ODS 12, que é a produção e consumo responsável, para apoiar as empresas a parar com esse Fordismo, né? Eu tenho certeza que os empresários aqui já caíram na real de que não adianta mais. Entra matéria-prima, beneficio, produzo, destino. Né? Então, hoje eu preciso entender como que está o meu balanço de massa, se a minha matéria-prima está virando produto ou se ela está virando resíduo, eu estou perdendo dinheiro com isso. Por isso que eu falo que o meio ambiente também é mercado. Né? E a parte de eficiência energética, que está com o Senai também, mas aí completa os 3 pilares da eficiência. Né? E por fim, a gente tem alguns estudos e projetos específicos. Então, alguém aqui falou sobre... várias pessoas falaram sobre o mercado de carbono e as mudanças climáticas. A gente tem a missão Carbono Zero, que foi assinado com o governo do estado, né? Então a gente tem um projeto de descarbonização e mercado de carbono. A gente tem a economia circular, a rede de economia circular, que hoje junta aí 40 empresas ao redor de Minas Gerais, está para abrir uma turma nova. Então a gente promove essas rodadas de negócio entre essas empresas, porque o resíduo de uma empresa pode ser matéria-prima da outra. Uma empresa pode ter um laboratório para analisar o efluente da outra. As empresas podem se associar para conseguir taxas mais baratas de destinação de resíduo, de qualquer coisa que seja. Né? Então, a economia circular também.
avaliação de ciclo de vida e ecodesign, do berço à cova do meu produto, quais são os impactos socioambientais associados, né? E como que eu posso transformar o meu produto num produto mais sustentável. Sustentabilidade setorial, a gente tem hoje um projeto muito legal na FIENC também, que é o FIENC Competitiva. Então, hoje a indústria ela traz uma demanda e a gente percebe que outras indústrias têm essas demandas similares. A gente forma uma turma e consegue um subsídio de até 80% em cima do projeto, né? Então, é bem legal também. E o sistema de gestão ambiental 4.0, que não dá para explicar, eu teria que trazer para mostrar, mas não é a proposta hoje. Ele é uma virtualização do sistema de gestão ambiental da empresa em um mapa e dashboards em Power BI. Então, isso é o que a FIENC pode ajudar no pilar de meio ambiente. Pode passar por gentileza, aí também pode completar a mandala do social. Então, hoje nós temos também a gerência de responsabilidade social empresarial, e aí eu não tenho tanta propriedade para falar sobre ela, mas ela tem consultorias e treinamentos na parte de diversidade e inclusão, liderança responsável, engajamento de partes interessadas, sustentabilidade da cadeia produtiva, eu vou falar disso também, ODS vinculados à estratégia empresarial, relacionamento com a comunidade, voluntariado, então a gente estrutura programas de voluntariado também, gestão de eventos sociais, enfim, entre outros temas. E hoje a educação também está dentro da responsabilidade social. Então a gente tem aí, lá no SESI, né, a gente tem cursos de formação, cursos de aperfeiçoamento, cursos profissionalizantes e também trabalhamos com cultura. Acho que está faltando mais alguns aí. Hoje a cultura também está dentro da responsabilidade social. Então vocês veem que tudo conversa, né? A responsabilidade social engloba também a cultura e a educação, né? Então todos os ODS eles acabam se esbarrando em algum momento aí. Aí pode passar para a última mandala de governança, que eu acho que eu estou já estendendo. E aqui no pilar de... Falta um, por favor. No pilar de governança, a gente tem a parte de ética e a parte de governança mesmo. Então, como o Fábio falou, a gente trabalha com código de ética, compliance, lei geral de proteção de dados, segurança de dados, ouvidoria, deixa eu ver aqui, canal de denúncia, programa de integridade. Então, são programas aí para estruturar tanto a parte de compliance quanto a parte de governança. Ok. Passado tudo isso aí, o jabá da FIENC, como que a gente, quando essas três gerências, né, essas três áreas se unem, como que a gente pode promover o ESG? Então, um dos caminhos que a gente oferece, e aí que eu vou tentar falar sobre a consultoria, pode passar, por favor. Falar sobre a consultoria, mas também falar um pouco sobre a trajetória do ESG. Né? Não só o que a gente faz, mas o que vocês podem fazer. Porque o interessante a gente não apoia só, a gente não faz só pela empresa. Pode passar, por favor. Deixar já completinho, por gentileza, para a gente ganhar tempo. Essa consultoria em sustentabilidade corporativa, a gente acompanha a empresa durante um ano e a gente faz por ela. No caso do Fábio, por exemplo, o pessoal da Jeito Caseiro, eles optaram por fazer, o que também é bem legal. Então, eu vou mostrar para vocês que a gente tem 3 caminhos aqui. Então, esse primeiro caminho, a gente trabalha os 3 pilares ao longo de um ano. É uma consultoria de 180 horas, então são 60 horas de cada pilar, e ela se divide em 2 grandes momentos. Então, para a indústria hoje, para a empresa que está me ouvindo e que quer começar de algum lugar, eu vou dar um norte. Inicie pelo início. Comece pelo começo. O que é isso? Começa pelo básico. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação de maturidade. Então, deixa eu sentar aqui, analisar os meus processos e ver o que eu já tenho. Será que eu já tenho algumas ações? Será que eu já dou cesta básica de vez em quando? Já planto uma árvorezinha no dia do meio ambiente? E eu adorei quem falou aqui que meio ambiente não é só plantar árvore, que eu não aguento mais ouvir isso. Mas graças a Deus vocês já entenderam que não é. Mas, às vezes eu tenho o mínimo, eu tenho o básico. Eu tenho um sistema de gestão ambiental, mesmo que incipiente. E aí, isso fala muito da maturidade da minha empresa. Ok? Então, a primeira coisa é avaliar o que eu já tenho, nos 3 pilares. Depois, eu formo um comitê. Por quê? Mais uma vez, pegando carona na fala, ninguém faz nada sozinho. Né? Não adianta um CEO hoje de uma empresa, pode falar melhor do que eu, chegar e falar, a partir de agora, ninguém usa copo descartável, ninguém vem trabalhar de carro mais, porque nós vamos descarbonizar, vai vir todo mundo de bicicleta, andando, o povo vai cuspir na cara desse gestor, né, gente? Vamos ser sinceros. Eu falei que eu ia quebrar vários paradigmas.
E aí a gente tem que ter pessoas que são multiplicadores, então são pessoas engajadas, que acreditam nisso. Mais uma vez, volto a dizer, não é ideologia. Isso aqui traz resultado financeiro. No finalzinho, se der tempo, eu vou falar, misericórdia. Eu vou falar como que vocês podem ganhar dinheiro com isso. Mas vamos lá. E aí essa primeira etapa, ela se encerra, pode passar, que tem mais alguns, com o plano ISD para adequação. Então, o que eu faço com a empresa primeiro? Eu falo, isso é o que você precisa ter, tá? A gente acompanha com o Comitê de Sustentabilidade o cumprimento desse plano para adequação. E depois a gente entra com o plano estratégico. O plano estratégico, ele trabalha o que faz sentido para o negócio da empresa. Então, aí a gente analisa tudo isso. Mercado de carbono, economia circular, hidrogênio verde. Aí a gente viaja e vê o que pode ser feito e escolhe o que faz sentido para a empresa. E aí a gente acompanha por mais ou menos 6 meses. E o que é mais importante, os códigos, as políticas e os documentos, né? Documentar. Então, eu às vezes dou algumas cestas básicas. Eu tenho isso documentado, eu tenho uma política de voluntariado, eu tenho uma política de responsabilidade social, enfim. E no final a gente faz o diagnóstico de encerramento, para ver se a maturidade mudou. Um segundo caminho, João, não tenho como investir numa consultoria agora, ou eu tenho equipe engajada, eu já tenho algumas práticas, que é o caso da Jeito Caseiro. Eles já tinham algumas práticas. E eles assumiram o desafio de fazer, sozinhos, eles mesmos querem fazer, dentro da empresa. Aí a gente entra com a mentoria. Pode passar, completar o próximo slide, por favor. A mentoria é, com todo respeito aos acadêmicos que estão aqui, mas a mentoria a gente ensina a empresa a fazer. Então são aulas um pouco mais estruturadas do que só uma aula normal, mas a gente vai mostrando para a empresa o que é uma política ambiental, como que você faz uma política ambiental, o que é um código de ética, como se escrever no código de ética, e a empresa vai fazendo aquilo ali. E no final dos 10 encontros, a empresa tem um panorama ISD já bem mais evoluído. Dá mais trabalho, eu falo. Dá mais trabalho do que a gente chegar e fazer para vocês. Mas é bem voltado para micro a média empresa também, porque o valor é bem mais acessível, a gente forma turmas também. E o último, para encerrar a minha fala também, aí aqui eu já estou falando para empresas de maior maturidade, que é o desenvolvimento da cadeia de valor. Então, depois que eu trilhei a minha jornada ISD, eu preciso espalhar isso para frente, preciso passar isso para frente, porque é uma cadeia. E quando a gente fala de cadeia de valor, a gente está falando de fornecedores. Então, se vocês fornecem para grandes empresas, se não chegou em vocês, ainda vai chegar. Principalmente quem exporta para o exterior. Então aqui a gente mescla os outros 2 caminhos ali, uma parte de mentoria, uma parte de consultoria individualizada para os fornecedores das empresas. Gente, bem rápido mesmo, só para mostrar alguns caminhos que vocês podem trilhar junto com a gente. Sintam-se à vontade de nos procurar para tirar dúvida, para debater sobre o tema. A gente tem vários eventos ao longo do ano, enfim, tem um evento por mês na temática de ISD. Vamos ter um curso agora nos dias 14, 15 e 16 de julho, se eu não me engano, mas lá no site tem certinho. E no mais, parabenizar os empresários que estão aqui, vocês já deram um passo em direção a ganhar dinheiro com o meio ambiente, com sustentabilidade, tá? Quem chega primeiro bebe água limpa, e espero que vocês sejam muito bem sucedidos na agenda ISD, porque ela vai trazer melhoria para a sociedade, mas ao mesmo tempo vai trazer melhoria para o nosso negócio também. Tá bom? Obrigado, gente. Oi. Bom, queria agradecer a fala do João, da FIENG, e é o seguinte, o último slide ali, do Fábio, do Jeito Caseiro, é uma frase muito importante, né? Como ganhar mais, como produzir mais, consumindo menos e gerando lucro. Mais ou menos por aí, parafraseando Fábio Ferreira. E eu acho que esse é o grande desafio da indústria. E a gente tem esse desafio também no poder público, né? A gente começou agora a implementar o projeto do Prefeitura Sem Papel, a gente vem falando agora da iluminação de LED, né? Das praças com Wi-Fi, começa esse projeto a ser implementado nas próximas semanas. A gente está falando aí também do lixo zero. Então nós temos algumas práticas importantes dentro da Prefeitura
para poder acompanhar também essa agenda ESG. Mas eu queria falar agora, pedir para o Fábio falar um pouquinho sobre isso, né? Uma fala rápida sobre isso. Às vezes a gente olha todo esse caminho, eu que estou na indústria há 2 décadas, nossa, é muito longo, eu tenho que investir muito, o investimento é muito alto, é muito caro fazer tudo isso. E na verdade eu tenho um ganho, né? Não só um ganho ambiental, um ganho societal, né? Porque eu tenho uma bandeira, eu tenho um selo verde, a gente está garantindo o futuro. A prefeita fala, né, que eu entrei nessa jornada por conta da modernização da gestão pública, mas eu confesso que eu também entrei pelos meus filhos. Né? O Bergamin, que é o secretário de governo, quando nós conversamos, a gente falou muito sobre isso. Né? Nós tínhamos algumas divergências políticas, mas nós tínhamos um objetivo em comum, que era uma cidade melhor para os nossos filhos. Então isso nos unia muito e a gente tinha um interesse muito grande de mudar a realidade da nossa cidade. Então eu queria que o Fábio falasse um pouquinho sobre qual é a visão que a empresa tem em relação a isso, né? Os benefícios socioeconômicos para a empresa. Bom, Paulo, eu penso inicialmente que o principal fator da implementação do ESG é influenciar na cultura da empresa, né? Por isso ele precisa ser muito êmbolo. E quando a gente fala de cultura, né, observe que cultura é algo intangível, então cultura não custa dinheiro, né? Para a empresa ter os seus valores, né, que vem desde a sua fundação, ou quando a gente dá uma atualização dos valores, isso não custa dinheiro, né? Criar cultura não custa dinheiro, muito pelo contrário, tá ligado? Muito mais da onde você vem para onde você quer ir. O como a gente descobre no meio do caminho. E a reflexão é exatamente essa. ESG, ele vem para criar uma cultura, para organizar tudo que está ligado gostei da abordagem do João, né? Tudo está ligado à governança no centro, né? Essa organização da empresa, o social e o ambiental. Só que nessa nossa reflexão do que é um negócio sustentável, né? Todo mundo aqui quer produzir mais. E por incrível que pareça, o ESG também te apoia a ser mais eficiente, porque ele reduz, ou a tendência é que elimine, os desperdícios, né? Quem não quer ter desperdício na cadeia, né? Então, né, naturalmente a gente produz, né, nosso dia a dia lá da purificação e acaba tendo, fica preso nas máquinas ou algum resto de produto, né? Olha o que o João trouxe, será que isso não serve de insumo para alguém e a gente começa a trabalhar essa economia circular? Golaço, né? Do ponto de vista da gestão. Eu não preciso ter essa ideia, nosso time que está aqui não precisa ter essa ideia. Pode ser um colaborador de chão de fábrica, mas desde que ele tenha essa cultura ESG. E naturalmente essa cultura vai fomentar, vai tracionar, que não vai ser esse ano, talvez não seja no ano que vem, mas no nosso resultado de 2024 a gente olha como a gente começou a ser mais eficiente de descarte de resíduos, que é apenas uma gotinha no oceano dos desperdícios que hoje a gente tem na nossa empresa. Não está tudo bem no Engenho Caseiro, não, quero deixar bem claro isso para vocês. A jornada apenas começou. Então, Paulo, organizando um pouco os pensamentos, eu penso que criar cultura, essa cultura permeando para todos os colaboradores, pelas eficiências, por ser correto na forma de contratação, na forma de relacionamento com os stakeholders, isso vai tracionando e vai trazendo algumas economias, alguns savings para a nossa operação. O ESG ele não vai vender mais, gente, queria falar para vocês, né, João? O ESG ele não vai por si só, ele não vai vender mais, mas mediante uma geração de receita, com certeza, com a construção dessa cultura, ele remete a uma melhor performance da companhia. E outra coisa que a gente tem que desmistificar no Brasil é que as empresas estão de pé para gerar lucro, né? A não ser que trabalha com a filantropia, que está tudo certo. Quanto mais lucro a gente tiver, mais reinvestimento a gente tem no nosso negócio, mais emprego a gente gera para a cidade, para o Brasil e para o mundo. Então, né, eu penso que ESG é uma cultura do bem, inclusive para o mundo dos negócios. Obrigado, Fábio. E é importante falar que, apesar da prefeitura, dos órgãos públicos não terem o intuito de gerar lucro, mas aumentar a arrecadação é um objetivo para poder trazer melhores serviços para a população. Então, quando a gente fala de atrair empresas com maior valor agregado, que tenha um apelo maior do mercado para que elas possam gerar lucro, para que a gente possa apoiar isso, eu estou falando de uma maior receita para a prefeitura para investir em saúde, educação, infraestrutura, social. Então, é uma economia circular, faz parte, a gente não consegue fugir disso.
E aí quando o Fábio fala, né, eu tenho uma limitação de mercado, né, eu tenho concorrência, eu tenho limitações geográficas, principalmente o caso do Jeito Caseiro, que tem um planejamento de expansão, né, no Brasil, eu tenho que pensar muito bem esse planejamento de expansão, porque ele pode ser um tiro no pé. Então, quando eu não posso vender mais, eu tenho que gastar menos. É uma maneira de uma margem de lucro. Então, isso é realmente importante para nós. E, Fábio, para a gente finalizar esse painel, eu queria que tu falasse como é que está esse movimento na nossa região. Como é que o sul de Minas tem se posicionado em relação a isso? E o que enxerga de potencial para Lavras? A gente está hoje, me corrijam, eu acho que a UFLA é a 60ª universidade mais sustentável do mundo, segundo o Green Metric. É isso mesmo? 60ª? Ninguém me corrigiu, é isso mesmo. Então nós estamos falando hoje do berço da sustentabilidade, né, dos maiores expoentes da sustentabilidade do país. A gente tem uma honra muito grande, né, o Dr. Alisson Paulinelli foi reitor da UFLA, ministro da Agricultura, secretário da Agricultura, está concorrendo ao Nobel da Paz pela segurança alimentar no mundo. Então esse é o DNA da nossa cidade, esse é o DNA da nossa universidade. E eu acho que a gente precisa alinhar poder público, iniciativa privada, instituições de ensino, o terceiro setor, todos alinhados nessa mesma bandeira. Então eu queria saber de ti, Fábio, como é que está esse movimento no nosso sul de Minas e como que a gente pode se empoderar dessa bandeira, né? E como o nosso deputado falou, sair na frente, estar na vanguarda da sustentabilidade. Paulo, se você me permite só fazer um complemento rapidinho na resposta do Fábio, eu queria só quebrar mais um paradigma, Fábio. Você falou que ESG, ele não por si só não se vende mais. E aí eu queria, bem rápido mesmo, eu vou falar alguns nomes e eu preciso de vocês. Vocês vão fazer assim ou assim, pode ser? Vamos lá? Zara. Vale. Vou traduzir, tá, gente? C&A. Vocês estão entendendo como que o ESG vende mais? Ou pelo menos deixa de vender menos? Isso eu peguei só exemplos socioambientais. Se a gente for pegar os exemplos aí eu não vou jogar aqui na roda muitas empresas não, porque pode dar polêmica. Mas se a gente começar a falar de outras empresas com escândalo de corrupção, questões de conduta e ética, a gente está falando aí que o ESG sim, ele não se vende, mas ele pode alavancar suas vendas. A gente tem a geração milênio hoje, geração Z, que hoje lê o rótulo do produto e tenho certeza que quem for comer seu pão agora vai começar a pesquisar se o pão ele veio de uma empresa que preza pela sustentabilidade ou não, né? E aí a gente começa a entrar aí no mercado que se a gente não se adaptar, a gente está fora, né? Então, só para complementar, você falou, bem falado. E sobre o sul de Minas, assim, para ser bem sincero, vocês estão na frente, né? É uma oportunidade, um desafio. Hoje, a FIENG, a gente trabalha por regiões, a gente tem uma analista que trabalha aqui, sul de Minas e zona da mata, e a gente está concentrando os nossos esforços no sul de Minas. Né? O nosso time de mercado está aqui, de área governamental, a gente estava até conversando sobre isso, que a gente está concentrando os esforços da FIENG, né? Pelo menos a minha área, mais aqui no sul de Minas. A gente tem casos muito emblemáticos. Extrema, por exemplo, tem uma política de descarbonização bem vanguardista. Esse programa que vocês estão lançando aqui, eu não vi em outra cidade. Tá? Pode até existir, mas eu não vi. E vocês têm um grande diferencial competitivo dos outros municípios e das outras regiões, que vocês estão perto de São Paulo e perto de BH. Então, vocês estão aqui perto dos polos de tecnologia, business. Santa Rita do Sapucaí também é um polo de... Santa Rita do Sapucaí, que é um polo de tecnologia. Então, vocês têm tudo aqui. Vocês estão com a faca e o queijo na mão, com um bom mineiro, né? Só falta... Na verdade, não falta nada. Eu acho que vocês têm as pessoas, vocês têm as políticas, vocês têm as boas ideias, vocês têm os apoios institucionais e dos empresários, vocês têm a riqueza do Estado. Né? Hoje a gente está falando que sul de Minas e centro-oeste são as regiões que geram mais receita para o Estado, principalmente o sul de Minas. Então, eu vejo vocês com muitos bons olhos assim e espero que isso se dissemine, né?
Aí, falando um pouco da experiência da FING, a gente tem muita dificuldade com o norte de Minas, de acesso, leste de Minas, o acesso principalmente às estradas, a questão de infraestrutura. Então, eles têm desafios que vocês já venceram. Então, daqui para frente é pensar no novo mesmo. Não é ficar pensando no básico, o básico vocês já têm. Eu não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu sim. Pessoal, eu vou agradecer aos nossos prelecionistas. Muito obrigado e pedir mais uma salva de palmas para eles, por favor.